eu trouxe para vocês aqui um relatório onde a gente levantou algumas informações dentro do próprio SPED fiscal de um cliente. Então, essa ferramenta aqui se chama ASES. A ASES tem uma ferramenta chamada Colossus, onde ela identifica as NCMs cadastradas por meio do SPED ou por meio do XML do seu cliente. Nesse caso, eu só levantei o SPED fiscal. E o que eu fiz aqui? Obviamente, essa auditoria está validando diversas inconsistências, mas para essa aula eu trouxe para vocês quais foram as características de erros que estão relacionadas à NCM. E vocês podem ver que aqui dentro dessa planilha temos praticamente 5 erros que têm a ver com a NCM. E eu vou demonstrar para vocês todas elas, porque eu quero que vocês peguem essa ideia dessa solução e comecem a fazer isso no seu dia a dia. A ASES e a Colossus, elas são parceiras da NET Fiscal, então se você é aluno, a gente tem um módulo específico para vocês dentro da área de membros, onde eles disponibilizaram alguns descontos, algumas possibilidades para vocês, ok? Mas esse não é o meu papel. O papel aqui é falar para vocês que existe a possibilidade de validação e vocês podem usar essa validação também desse lado daí. Uma delas é cadastros de NCMs inválidos. Olha que interessante que a ASES acaba fazendo aqui e que vocês podem reproduzir usando a tabela TIP. Vou aumentar para vocês verem o que a ASES trouxe para a gente de inconsistência. Então, dentro do erro é cadastro, NCM inválida. O que a ASES fez aqui? Ela validou a TIP, lá, de acordo com os dados contidos no arquivo, encontramos divergências entre a tabela TIP vigente e a NCM aplicada na operação. Então, ela buscou a TIP e buscou o item que está dentro do registro 0200 do SPED fiscal desse cliente. E ela dá uma dica para essa validação. Verifique o código de NCM e o campo EX do IPI, pois não são válidos ou não estão vigentes em relação à competência do documento. Importante, a sigla EX da NCM deve estar de acordo com a tabela TIP e com os 3 dígitos previstos no Guia Prático do SPED Fiscal. Caso não exista a sigla EX para a NCM apresentada, sendo a NCM vigente, não preencher com o campo EX do IPI no registro 0200. Dessa forma, não existindo aplicabilidade do EX para a classificação apresentada dentro da NCM. Então, vamos lá. O que a ASES fez aqui e que vocês podem reproduzir desse lado daí? Ela identificou a tabela TIP, vamos voltar lá na tabela TIP. Vou abrir ela aqui. Então, a gente tem aqui a tabela TIP. E dentro da tabela TIP, ela identificou que algumas NCMs estão inválidas, ou seja, está usando uma NCM que a tabela TIP está dizendo que ela não existe mais. Então, aquela sigla EX, vou colocar ela aqui para vocês conseguirem ver. Eu quero buscar o EX dentro da tabela. Vamos lá. Regras. Quero buscar uma NCM. Aqui, ó. O EX é uma exceção, tá bom? Então, exceto, só que aqui é um EX, eu quero trazer aqui na alíquota. Vamos lá, vamos buscar. Tem bastante NCM. Talvez a gente possa fazer diferente. Vamos buscar uma própria NCM aqui dentro do... Porque dentro da ASES ele já representa para nós a NCM. Vamos buscar ela? Acho que é melhor, né? Fica mais fácil. Vamos aqui. Vou só considerar o ponto para ele buscar. Então, ele está falando 3402.00, aliás, aqui, 3402.20. Bom, 3402.20, se vocês perceberem, ó, a TIP não tem essa NCM. 3402.20.00. Vamos olhar aqui, ó. Ela não tem essa informação, ou seja, vamos voltar aqui.
Não existe essa NCM dentro da tabela TIP. É isso que a ASIS está fazendo dentro dessa validação. Ela buscou todos os itens relacionados a todos esses documentos, tá? Eu vou até fazer um filtro para vocês identificarem quantos NCMs dentro desse SPED fiscal a gente tem que está inválido. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 NCMs que não tem na tabela TIP. Vamos olhar essa daqui, ó. 4811 9010. 4811 ponto, vou buscar ela, 90, ó, 90.10. A gente não tem essa NCM. Então, o que o fisco, juntamente com a ASIS, faria? O fisco também validaria essa informação, tá? Mas o que a gente está fazendo com a ASIS? Fazendo uma ação de prevenção a uma autuação de um cliente. Então, a ASIS tem essa tabela TIP em um banco de dados e ela conseguiu identificar que essa NCM não existe dentro da tabela TIP e está sendo utilizada dentro da competência, ok? Então, cuidado, pessoal, existem erros que podem estar trazendo vocês para inconsistências, não só para o débito do seu cliente, mas também sobre a composição do crédito. Se a gente toma um crédito de uma NCM que não existe, isso quer dizer que é um crédito inidôneo. Então, o seu cliente pode estar se apropriando de algo que não é factível aquela apropriação. Então, atenção. Eu quero demonstrar aqui para vocês, deixa eu ver se eu encontro, os descritivos, mas vou tentar aqui. Se eu não conseguir, eu mostro para vocês em uma próxima aula. Aqui ele vai mostrar as exceções e a seção, mas eu quero trazer os subtítulos. Vamos lá, vamos ver se eu encontro aqui. Aula ao vivo é assim, né? Aqui, ó, abreviatura e símbolos. Deixa eu ver se ele já vai ter aqui o EX. Exemplos, não é isso. Não, ele não vai estar aqui. Aqui. Tá sim, vamos lá. Regra geral de complementar da TIP. As regras gerais para a interpretação do sistema harmonizado se aplicarão a mutatis, ou seja, uma regra desse sistema harmonizado, para determinar no âmbito de cada código. Quando for EX aplicável, entendendo-se que apenas são comparáveis a EX de um mesmo código, ou seja, existem exceções e existem particularidades. Se a gente hoje encontra o EX dentro da tabela TIP, isso quer dizer que existem exceções, tá? Então, cuidado com esse termo. Aqui dentro da ASA, ele está dizendo que ele não encontrou essa NCM dentro da tabela TIP, ou seja, é uma exceção à regra geral do sistema harmonizado, baseado pela tabela TIP, mas não é aquela exceção que a gente vê dentro da descrição daquela tabela TIP, tá bom? Então, cuidado para vocês não terem esse problema quando vocês forem fazer essa análise dentro da tabela TIP, ok? Então, foi isso que o fisco fez, aliás, que a ASIS fez e o fisco pode fazer se a gente não fizer essa validação com o nosso cliente. A gente pode estar usando uma tabela TIP, aliás, uma NCM incorreta, conforme a tabela TIP, que é uma regra que a gente pode utilizar, porque ela é baseada no sistema harmonizado. Se não está lá, isso quer dizer que não é compatível, ou seja, dentro da competência ela não é válida. Isso quer dizer que a gente não pode estar vendo dentro dos SPEDs e também dentro do XML do nosso cliente. Por isso que ele coloca aqui, né, a ASIS, como cadastro de NCMs inválidas. Fui no sistema harmonizado e não encontrei essa NCM. Isso quer dizer que ela não é competente àquela data de registro. Um outro erro é o cadastro, código do gênero incompatível com a NCM do produto. O que o fisco e a ASIS traz para nós como prevenção. Esse é o erro. A identificação é que o código do gênero do item não corresponde ao código da NCM formada. Lembra que eu falei para vocês sobre o registro 0200? O registro 0200 tem um campo chamado código de gênero. E que o código de gênero é os 2 primeiros dígitos da sua NCM. Ela tem a ver com o sistema harmonizado porque, de fato, é onde a gente coloca a seção daquele item. Ou seja, a NCM com
por exemplo, iniciais 12, 11, 90, 90, ela tem um código de gênero, que esse código de gênero representa a seção daquela classificação. Vamos olhar no Siscomex, por exemplo, como que está essa NCM? Vamos olhar aqui. Siscomex, vou colocar 12 e 11, para ficar mais fácil a pesquisa. 12 são os dois primeiros dígitos que refere-se ao código de gênero dentro do registro 0200. O 12 representa sementes e frutos, grãos, sementes, frutos diversos, tá? E o que a ASIS fez aqui de validação? Foi colocado o código de gênero 21. E o 21, se a gente buscar no Siscomex, por exemplo, ele tem uma seção diferente. Então, vamos buscar aqui. A seção dele é preparação alimentícia diversas. O que o registro 0200 precisa ter? Se a NCM tem como início 12 ou 21, o código de gênero tem que estar congruente e compatível. A gente não pode colocar uma seção de um capítulo com uma NCM totalmente diferente. Então, é essa validação que está sendo feita aqui. Código de gênero 21, por exemplo, tá? Certo? E a NCM, como eu copiei aqui, ficou assim. Então, e a NCM 12, 11, 90, 90. Qual que é o código de gênero que deveria estar aqui? 12 e não 21, certo? Vamos voltar lá. Próximo erro, escrituração. NCM constante na lista de resolução CAMEX versus ST do ICMS. Então, vamos lá, vamos ver o que a ASIS validou e que vocês podem fazer desse lado daí. Identificação de itens, vou aumentar para ficar melhor para vocês. Identificação de itens com NCMs constantes na lista da resolução CAMEX, porém com a utilização de uma CST de ICMS com origem divergente do 6 e do 7. Importação direta sem similar nacional, constante na lista anexa da resolução CAMEX e adquirida no mercado interno sem similar nacional, constante em lista de resolução CAMEX, respectiva. Dica: verificar o cadastro do item ou correção de parâmetros da CST, bem como a descrição da resolução CAMEX. Ou seja, existe uma resolução, tá? E se você olhar aqui, ó, Fisco até trata aqui como alerta, né? Então, a parte da CAMEX aqui, deixa eu só trazer para cá para vocês verem. A ASES, ele trouxe o mesmo erro que o Fisco poderia ter trago para vocês. Ou seja, existe uma resolução CAMEX, vou aumentar aqui. Existe uma resolução do CAMEX, onde fala que existem NCMs que precisam ser origem 6 ou 7. Por quê? Não foram fabricadas aqui. Então, se você olhar essas notas, por exemplo, o número da nota com a CST, o primeiro dígito da CST é a origem. E se a gente olhar aqui, está com a origem 0, ou seja, item nacional. Só que conforme a resolução 13 de 2012, que trabalha a resolução da CAMEX, itens com essas NCMs aqui não são produzidas internamente. Elas não têm nem similar aqui dentro do país. Isso quer dizer que a CST está incorreta, porque ela deveria ser uma origem 6 ou 7. Então, se você hoje não sabe da resolução que trabalha a resolução CAMEX, é importante vocês validarem também, principalmente clientes que adquirem de produtos importados. Produtos importados precisam ser validados dentro da resolução 3 de 2012, se eles são itens que têm similar nacional ou não, porque isso interfere na origem dessa CST. Se você já é um importador, ou seja, seu cliente já importa, isso quer dizer que a origem não deve ser 0, porque 0 é nacional, ou seja, existe aqui também uma inconsistência. Mesmo que não tenha na resolução CAMEX, se ele é importador, ele não deveria estar com a CST 0, ok? Então, atenção sobre esse cadastro.